prezado presidente Taroyama, prezada senhora doutora procuradora, prezados, em nome dos dois líderes, eu cumprimento os demais da mesa, assim como também a todos presentes. Meu amigo Cleverson está por aqui, prazer em vê-lo, meu amigo Cristiano Roger, do Movimento Curitiba contra a Corrupção. Há alguns considerandos que devem ser levados em consideração em respeito ao artigo 37 da esquecida Constituição, ou o esquecido artigo 37 da Constituição Federal. Eu quero fazer aqui indicação de alguns quesitos para a auditoria das urnas eletrônicas que talvez nunca tenha sido feito, mas que valem também, sem dúvida nenhuma, para qualquer questionamento em relação à aplicação das urnas. Primeiro, meu nome é Thomas Kollontai, me perdoem, meu nome é Thomas Kollontai, eu sou coordenador do Convergências. A Convergências é uma coalizão de mais de 100 movimentos e ativistas civis de todo o país. Quesito 1. As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria e de tantas outras que, felizmente, as autoridades eleitorais se dispuseram a fazer, em condições de uso semelhantes às do dia da eleição, isolada de qualquer mecanismo impressor do voto, são capazes de atender plenamente os princípios dispostos no artigo 37 da Constituição Federal, em especial o princípio da publicidade por ocasião da contabilização dos votos encerrado o horário da votação? Lembremos, senhoras e senhores, que o escrutínio é secreto. E o Brasil, embora o TSE publique no seu site, e que existem mais 31 países que adotam o sistema eletrônico de votação, o Brasil é o único país do mundo que não faz registro físico do voto. Todos os demais países citados fazem uso de registro físico do voto, seja por impressão, seja por escaneamento. O Brasil, portanto, é o único país do mundo que não faz registro físico do voto. Quesito 2. As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria em condições de uso semelhante às do dia da eleição, isolada de qualquer mecanismo impressor do voto, estão habilitadas para permitir a ampla fiscalização garantida pela lei eleitoral, tal qual disposto no artigo 66 da Lei 9.504? Quesito 3. As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria em condições de uso semelhantes ao do dia da eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, são passíveis de serem fiscalizadas de modo efetivo por pessoa leiga, sem conhecimento técnico especializado, durante a etapa de contabilização dos votos? Quero aqui lembrar, senhoras e senhores, que a Alemanha aboliu em 2004 o voto eletrônico exatamente por este quesito, porque um simples eleitor não pode, um leigo não pode fazer a fiscalização quando se trata de equipamentos eletrônicos, principalmente com escrutínio secreto. Estamos falando aqui de uma instituição caríssima, que é a democracia. 4. As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria em condições de uso semelhantes ao do dia da eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, estão aptas a produzir prova material passível de ser contabilizada publicamente por cidadão comum, sem conhecimentos técnicos, e confrontado o resultado com os números apontados pelos respectivos boletins de urna, impressos após o encerramento da votação? São elementos que eu coloco aqui do ponto de vista jurídico. Não basta sermos os mais rápidos. Alvin Toffler já nos lembrava disso.
Mais do que a velocidade, vale a direção. Nós estamos votando por pessoas que vão comandar os estados, o país, por 4 anos. Qual é a pressa? Nós precisamos nos apressar em fazer escrutínio em meia hora, 1 hora? Eu lembro, senhoras e senhores, que o TSE, juntamente com os TREs, fizeram uma coisa extraordinária ao longo dos 22 anos, que foi multiplicar o número de sessões eleitorais, que há 22 anos era menos de 100 mil espalhados pelo país. E hoje são quase 600 mil sessões eleitorais. Cada sessão eleitoral tem uma média de 300 a 400 eleitores. Será difícil, atendendo às próprias resoluções do TSE, já que a emissão do boletim de urna é feita na própria sessão eleitoral, fazer a emissão do boletim de urna por meio de uma contagem pública dos votos, usando inclusive outra resolução do TSE que trata da urna de lona e da votação em cédula de papel como contingência. Ora, se a urna não está aplicável de acordo com a lei, aplique-se a contingência. O TRE e o TSE e os TREs no Brasil inteiro estão preparados por obrigação legal. Quesito 5. As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria em condições de uso semelhante aos do dia da eleição, isoladas de qualquer mecanismo impressor do voto, são capazes de permitir a recontagem dos votos através de meio físico, acessível ao cidadão comum, desprovido de conhecimentos especializados na área da informática? É possível a recontagem de votos, senhoras e senhores? Os fiscais vão ficar olhando para placas-mãe, vendo a movimentação dos bits? Acordem! Nós estamos falando aqui do artigo 37, da Constituição, da publicidade dos votos, senhoras e senhores. O voto é secreto, lembrando muito bem isso. É o escrutínio que tem que ser público. Quesito 6. As urnas eletrônicas, objeto da presente auditoria, possuem porta de entrada para o acoplamento direto ou via cabo de um módulo de impressão do voto? Eu lembro aqui, senhoras e senhores, que o presidente do TSE, ministro Aires Brito, em 2010, disse que todas as urnas, é o único país do mundo a praticar a sua eleição dessa forma. Ah, mas já faz 22 anos e vocês não fizeram nada antes. É verdade. Acordamos agora, a partir de 2014, com aquela eleição cujos resultados suscitaram dúvidas no povo brasileiro. Eu não estou aqui para afirmar se as urnas foram fraudadas ou não, mas ninguém pode afirmar também que não foram. O software faz qualquer coisa. Pessoas invadem o Pentágono, pessoas invadem a NASA. Eu não estou dizendo que podem invadir uma urna, mas podem. O próprio Giuseppe Janino, cujo documento de entrega de notícia-crime está na Polícia Federal, está sendo indiciado. Ele é o secretário-geral de Tecnologia do TSE. Nós, o Convergências, entregamos na Polícia Federal uma notícia-crime por falso testemunho, porque ele mentiu em audiência pública. E temos aqui os documentos que eu vou protocolar aqui para a senhora procuradora tomar conhecimento. Senhoras e senhores, fica o recado aqui de um grupo de brasileiros que está muito preocupado, que nós acordamos, ficamos atentos, estudamos a legislação, estudamos as leis. Aqui tem nota técnica assinada por centenas de técnicos ligados ao CEMIN, Comitê Multidisciplinar Independente.
Pedro Rezende, Hamilton Abrunazzo, que vem pioneiramente acompanhando isso desde 98. É muito grave o que está acontecendo, senhoras e senhores. Muito grave. Então, para que a gente tenha o único fato material, como se diz no direito, esse fato chama-se artigo 37 da Constituição. Eu ainda não citei os demais princípios do artigo 37, que é o princípio da eficiência. Como é que se vai pagar 2,5 bilhões ao longo de 10 anos por urnas com impressora, quando se pode fazer o voto em cédula, como é feito no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, em tantos outros países? Esses países são avançados, muito mais avançados tecnologicamente do que nós. Então fica aqui o recado. Eu agradeço muito, parabenizo inclusive pela abertura da palavra, para que nós cidadãos possamos expressar nossas opiniões. Muito obrigado, uma boa tarde. Isso aí, gente.